Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí todos os dias nos dando prazer da tua companhia, ou seja, no programa Conexão Rondônia ao Vivo ou no site rondoniaovivo.com, aquele site que tem 13 anos de história aqui em Rondônia, 13 anos contando a história de Porto Velho, de Rondônia e do Brasil e do mundo. Ou seja, aconteceu aqui, não tem fake news não, afinal de contas, não é todo mundo que consegue ficar 13 anos com um site contando essas histórias de alegrias e de tristeza, né? Mas, graças à nossa equipe que está aí toda diariamente correndo atrás, galera vira à noite, uma equipe muito azeitada e, é claro, nesse barco chamado Rondônia ao Vivo tem à frente o Paulo Andreoli, que não deixa a peteca cair, né? Ele é que dá aquele impulso para a galera. Graças a Deus. Muito obrigado a você mais uma vez. E por falar em notícias que tem alta no site, temos aqui algumas que eu selecionei que eu achei muito interessante. A primeira são as lanchas, né? As ambulanches que estavam abandonadas ali no Porto do Cainágua, afundando. Graças a uma denúncia do repórter William Ferreira, o Homem do Tempo, a prefeitura se tocou que tinha essas lanchas ali, né? Lanchas ambulanches, gente, que servia para... poderia estar muito bem sendo usada com o pessoal que mora às margens do Rio Madeira, os ribeirinhos, mas não, estavam ali se perdendo exatamente dentro da água. Uma já tinha afundado parcialmente e a outra estava lá. E só não foram saqueadas porque os moradores, com aquele senso de comunidade, senso de cidadania, não deixavam a galera entrar para saquear as lanchas. Não, do contrário, talvez nem a lancha estivesse por lá mais, como tantos outros veículos do governo que sumiram, né? Afinal de contas, na Secretaria Municipal de Saúde, mais de 10, 15, 20 caminhonetes subiram e ninguém sabe como, nem para onde elas foram e nem onde estão hoje. É lamentável. E na sequência, já falar um pouco da prefeitura, né, continuando, que não falta é assunto, os ônibus, o pessoal lá de Extrema está com muito medo de colocar os filhos nos ônibus, colocaram para dar assistência, levar as crianças de casa para as escolas. Ônibus em péssimas condições, ônibus com peças amarradas, enfim, aquela bagunça, né? O pessoal já estava assim, mais de 3 mil crianças prejudicadas por falta de transporte escolar aqui em Porto Velho, no município de Porto Velho. Lamentável, muito triste, isso mesmo. Eu espero que a prefeitura, como diz o outro, se ligue, faça alguma coisa aqui, meu amigo. 3 mil crianças, virou notícia nacional, hein? Saiu na Band esses dias, uma crítica nacional, detonou todo mundo e a prefeitura foi junto, bem detonada, viu? Lamentável, Porto Velho está sendo matéria nacional por uma coisa horrível. Afinal de contas, se não se investe em educação, meu amigo, fica difícil. E outra aqui para fechar, essa notícia é muito triste. Anteontem, 2 assaltantes fizeram um assalto, né? 2 assaltantes fizeram um assalto, é redundante, mas enfim, roubaram e estupraram a menina de 14 anos. E essa menina, ontem prenderam eles, hoje, prenderam os 2, e lamentavelmente eles confessaram o seguinte, que além do assalto e além do estupro, estão com o vírus da AIDS. Ou seja, maldade mesmo, gente. Agora, fico me perguntando, o que se faz numa situação dessa? Eu, sinceramente, não tenho resposta. Espero que as autoridades da justiça saibam o que fazer, porque não dá para aceitar um negócio desse, né? Triste. Mas hoje eu vou falar sobre um negócio, gente, que a gente muitas vezes não dá atenção, e quando acontece na família, a gente fica, deveria ter pensado antes e tal. Sabe o que é? É sobre herança. É hora de dividir herança, hora que irmão desconhece irmão, e aí, meu amigo, dinheiro na mão é vendaval. Tem aquela música? Exatamente isso. Entendeu? E eu estou aqui, sabe com quem? Estou aqui com o Fábio Viana, ele é advogado especialista nesse assunto, herança e sucessões. Ele trabalha com isso, vai contar alguns casos, e serve para as pessoas, serve de alerta para as pessoas saberem que, muitas vezes, quando se fala em dividir herança, quando os pais estão vivos, você não está desejando a morte deles, não. Você está tentando diminuir os problemas que já vão ser causados, já vão ser problemas emocionais e psicológicos, também diminuir os problemas financeiros, que é uma coisa muito complicada. Fábio, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para conversar com vocês quando chamado novamente. Tá certo, aliás, nós que te agradecemos. Afinal de contas, é um assunto espinhoso, né? É complicado, né? Mas, Fábio, antes de começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso internauta. Quem é Fábio Viana? Bom, eu sou advogado e professor de Direito de Família e Sucessões, né, que trata de herança. Atuo nessa área há 16 anos. Tem tempo já, hein?
Tem. Eu sou jovem, né, de idade, mas eu comecei muito cedo. Com 15 anos eu já comecei. Tá certo, Fábio. Fábio, por que é tão difícil para nós brasileiros falarmos de herança? Ainda mais numa conversa de família. Na verdade, a gente vai tratar de morte. Né? E aí as pessoas já se chocam com essas informações. Elas acham que elas nunca vão morrer, né? Sempre deixa para o final. E é muito... Não está na nossa cultura brasileira tratar de morte, tratar desses assuntos, né? Então é isso que dá uma certa repulsa, uma certa... Choque. É até interessante porque a minha especialidade é família e sucessões, né? E aí as pessoas sempre quando estão perto do advogado querem fazer alguma consulta, né? Quando eu falo que a minha especialidade é mexer com heranças, as pessoas, não, então eu prefiro não conversar. Prefiro não conversar com o senhor nesse momento. Né? Então tem esse receio da população em geral. Acho que na nossa cultura, nós lidarmos com a questão da morte é muito difícil. Nós estamos preparados para isso, né? E quando você fala para os pais em vida, olha, vamos pensar na herança aqui, fica um ar de, poxa, está querendo que eu morra, quer que eu, que eu bote o pé na cova, né? É complicado. É complicado. A gente tem que... É uma coisa que tem que lidar. Um dia vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E se não se planejar sucessoriamente, as coisas ficam complexas, né? Tem gente até que se planeja tanto que até constitui empresas para tratar desse assunto. Chama-se as holdings familiares, né? É bem interessante porque eles jogam todo o patrimônio deles para a empresa e aí na hora do falecimento de um deles, a divisão, eles não vão discutir a questão do patrimônio, mas sim das cotas. E as cotas ficam bem mais fáceis de ser divididas. Agora, me diz a diferença de sucessão e herança, para o nosso internauta e para mim também entender melhor. A sucessão o direito sucessório é o direito que estuda todas as questões relacionadas à morte da pessoa, né? A sucessão, na verdade, é a substituição de uma pessoa por outra. Ela pode ser uma sucessão, no caso, trabalhista, sai um empregado, entra outro, né? Mas aqui a gente estuda, que trata da herança, é a sucessão por decorrência da morte mesmo. Né? Então, e a herança já é, na verdade, um fruto do que vai acontecer com essa sucessão. É um reflexo dessa sucessão. Né? Um reflexo é a herança. O que nós vamos fazer com a herança? Mas assim como a herança também tem que decidir o que nós vamos fazer com as dívidas. Né? Tem que ser pago todas as dívidas. A pessoa não pode ter nenhuma dívida com nenhum ente público, porque senão não consegue transmitir a sua herança. Né? Então, na verdade, a herança ela é o fim pelo qual o direito sucessório ele se dedica. Né? A gente nota muito, às vezes, Fábio, e aliás, eu sempre noto aqui, eu nasci no centro de Moura, eu sempre morei no centro de Porto Velho. Eu noto que tem muitas casas fechadas, muitos imóveis. Aí a pessoa fala assim, briga de família. Quais são os passos que, na sua opinião, as pessoas deveriam dar para não ter esse tipo de problema? Porque, às vezes tem aquele imóvel fechado tanto tempo que na hora de vender já nem o valor dele já está lá embaixo, né? Que uma casa fechada estraga muito mais rápido que uma casa aberta, né? Funcionando. Eu tenho um caso específico, né? Que o patrimônio, quando chegou a mim para a gente conversar, ele estava avaliado em torno de mais de 10 milhões de reais. Hoje, já se faz mais de 10 anos que há essa briga. Ainda tem a briga? Ainda tem a briga. Hoje o patrimônio foi avaliado em 4 milhões e meio. Meu Deus. Então veja bem, uma questão que deveria ser fácil, a lei não autoriza briga, porque se tem 2 filhos, é metade para cada um. Claro. Sabe? Mas as pessoas, eu não sei o que leva as pessoas, na verdade, a brigar por questões que a lei não permite. São questões que a lei diz. A lei é clara. São 2 filhos, 50% para cada um. São 5 filhos, 20% para cada um. Claro, sempre preservando a ameação. Porque se a pessoa é casada ou vive em união estável, preserva-se a ameação, os 50% que já é da esposa ou da companheira, o que sobra tem que ir para os filhos.
não tem razão de ficar discutindo, de ficar brigando, de ficar retardando o andamento do processo, se a lei não autoriza. São questões que eu confesso a você que eu não sei o que leva a pessoa a brigar. É complicado isso daí. Eu sei que de 10 anos para cá, há 10 anos atrás, nós tínhamos aquela questão das usinas, né, a promessa, então o patrimônio deu uma elevada. Hoje eles continuam brigando. E ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Ninguém levou, né? Quando ganhar, ganhou. O juiz ficou bravo, mandou dividir lá. Tantos por cento para cada um, pronto. Mas até hoje eles não dividiram. Porque eles brigam. E aí o patrimônio depreciou 55%. Meu Deus. É um absurdo. É um absurdo. Se tivesse investido 55% em cima desse patrimônio, como estaria hoje, né? Pois é. E tende a piorar mais. Porque enquanto eles não decidem quem que vai ficar com, ninguém cuida. E aí é o que você falou, você passa na frente das casas, as casas estão... Casas boas, né? Em locais bons já estão começando, estão depreciando, não estão dando manutenção. Tu concorda com aquela frase que eu falei no início, que eu tirei um trecho de uma música, que nesses momentos irmão desconhece irmão? Sim. É muito comum essas É brigas. muito comum. Como é que você, advogado, atua nesse momento? Porque vira um psicólogo, né? Na verdade é o seguinte, quando todos contratam o mesmo advogado, fica mais fácil. Né? E a gente tenta conversar, convencer as pessoas que não tem por que brigar e tal. Mas quando cada um contrata um advogado diferente, aí pode ser que as coisas piorem. Por quê? Porque cada um vai defender o interesse do seu cliente, digamos assim. Né? Só que eu volto a falar, não leva a nada. É uma briga que não traz nenhum resultado positivo para as pessoas. É o desgaste do processo que demora, eu tenho, como eu disse a vocês, tenho inventário de 7, de 10 anos, é o desgaste do processo, é o desgaste familiar, é o desgaste emocional. Emocional principalmente, né? Principalmente. E é a perda patrimonial. Porque esse exemplo eu dei, 55% de desvalorização do patrimônio. É muito. Daqui a pouco a pessoa vai estar lá dividindo 1 milhão. Se conseguir, De né? 10, 12 milhões, vai dividir 1 milhão. Agora, nesse momento, como é que fica, por exemplo, a figura do filho fora do casamento? Ele tem direito? Então, aí a gente tem o seguinte, antes da Constituição de 88, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma diferenciação muito grande entre os filhos. Filhos adulterinos, filhos bastardos. Depois da Constituição de 88, ela falou, não, filho é filho e pronto. Não pode haver discriminação entre os filhos. Artigo 227 da Constituição Federal. Não pode haver discriminação entre filhos. Filho é filho e pronto. Não interessa se é dentro do casamento, se é fora do casamento, não interessa nada disso. Então, se é filho, vai ter o mesmo direito do filho, chama-se, né, matrimonial e extramatrimonial, só para fins didáticos. Filho matrimonial dentro do casamento, extramatrimonial fora. Terão os mesmos direitos. Acontece que a legislação sucessória, ela permite que o autor da herança, que é o de cujos, ele disponibilize 50% do patrimônio dele para quem ele quiser. Isso a legislação permite. E aí é uma grande discussão na doutrina se esse 50% que ele pode deixar para o José, para a Maria, se ele poderia deixar para um único filho. E aí ele tem 2 filhos, um dentro do casamento e um fora. Se ele deixa 50% para esse filho de dentro do casamento, os outros 50% vai ficar 25% para cada um. E aí o filho de dentro do casamento vai receber no final 75% da herança e o filho de fora do casamento 25%. É possível isso? Infelizmente é. A legislação autoriza, a doutrina majoritária autoriza. Eu sou uma pessoa que sou um pouco contra essa questão, mas eu sou o único que não defende, porque nesse caso vai vigir o princípio da autonomia da vontade do finado, que no direito civil é o princípio da autonomia da vontade das partes. Então vai vigir a opinião dele. Se ele quer privilegiar um filho, a legislação autoriza. Eu discordo, mas a legislação autoriza. Desde que reserve os outros 50%. Os outros 50% tem que ser para quem?
para todos os herdeiros que estiverem no mesmo grau. Tiver 2 filhos, 25 para cada um. 5 filhos, 10, 20% para cada um. Né? 50% para cada um, 10, 20% para cada um. Então, tu defende que, ao invés de ter um filho privilegiado, digamos assim, nesse processo, todos respondam igualmente. Só que eu tive a oportunidade de participar de um congresso em Gramado, algum tempo atrás, e nós estávamos em 70 juristas discutindo justamente isso. Eu era o único daquela situação que defendia isso. Poxa, foi voto vencido. 69 juristas falando que é admissível, que é possível. Se ele pode deixar para uma terceira, por que não deixar para um filho? E eu era o único que dizia que não. Recentemente, uma colega minha advogada me ligou, né, para se consultar comigo. Fábio, você que é especialista na área, estou com um caso assim, eu posso fazer assim? Eu falei, pode, você vai achar isso em tais e tais e tais obras. Ela falou, obrigado. Quando ela ia desligar, eu falei assim, mas fulana, preste atenção, reze para esse filho fora do casamento não me contratar. Porque se ele me contratar, eu vou tentar destruir isso daí. Porque a gente tem fundamentos, né, na própria Constituição Federal que autorizam isso, embora o Código Civil autorize o contrário. O Código Civil autorize que indiretamente ocorra essa discriminação. Tá certo. E a Constituição Federal não. Agora, Fábio, quando a gente fala em herança, e já causou, havia algumas matérias de confusões sobre isso, a gente fala também das pensões, que é muito, aí eu quero que você inclua a questão da amante. Ela tem direito também? Não, a pensão ela não tem relação com a herança. Certo. Tá? Agora, a amante, nós temos duas classificações de amante. Uhum. Nós temos, classificação de amante é nós temos a amante esporádica, uhum, que essa legislação não tem, a jurisprudência não tem autorizado a receber nada. Mas nós temos o quê? A amante que reúne as características da companheira. A companheira ela tem cinco requisitos. Quais são? Convivência, pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Então, se a amante ela tem uma convivência pública, contínua, duradoura e tem filhos com o cara, ela tem grande chance de ser herdeira tal qual a esposa é. Tá? A jurisprudência tem entendido também que para se caracterizar a amante como uma companheira tem que haver um 6º requisito, que é a boa-fé. Ou seja, a amante não saber que é amante. Só que eu também discordo desse posicionamento. Na minha opinião, basta preencher esses 5 requisitos. Não é necessariamente exigência o requisito da boa-fé. Porque é um pouco difícil, né, a gente entender esse exemplo com os homens. Porque os homens são mais fiéis do que as mulheres, em regra, né? Mas se a gente trouxer para o exemplo da mulher e pegar na literatura, né, o filme Eu, Tu, Eles, Dona Flor e seus 2 maridos, né? Culturalmente. A gente vai ver que culturalmente, mas então vamos trabalhar a seguinte hipótese. Uma mulher empresária em Porto Velho, tem uma sede aqui em Porto Velho e uma sede em Ji-Paraná. Certo. E ela mantém essas 2 famílias simultaneamente. E lá em Ji-Paraná ela foi e adotou 2 crianças com seu amante. E aqui em Porto Velho, o que ela fez? Ela manteve o seu casamento tranquilo. Então ela vai ter 2, o de Porto Velho, uma família constituída, ou pelo casamento ou pela união estável, e em Ji-Paraná, uma união estável putativa, como eles chamam. Esse Né? termo também cá para nós, né? É complicado. Que é, na verdade, a amante. Né? Seria uma união estável putativa. O amante, né? O amante. União estável putativa, por quê? Porque reúne as características da união estável, só que não é uma união estável porque ela já tem um casamento anterior ou uma união estável. E aí, nesse caso, ambos serão herdeiros. Ambos terão direito. Cara, você tem muitos casos, ou tem alguns casos, que envolvem amantes e que a coisa ficou mais difícil ainda para se resolver? Eu tive a sorte de ter um caso que eu havia dado aula para amante, né? E eu era advogado Outra parte. da família
pré-constituída, digamos assim. E aí eu tive um caso, uma sorte de conversar com todos e a gente fez um acordão. Como eu conhecia a parte contrária, eu falei, olha, fulano, vem cá no meu escritório, não sei o quê. E aí a gente fez um acordão. Foi bem tranquilo nesse sentido. Porque todo mundo entendeu, todo mundo era da área do direito também, né, diga-se de passagem. Então eles conseguiam compreender melhor as questões e não deu problema. Nesse caso não deu problema. Né? Nós tivemos a primeira decisão do Brasil, aqui em Porto Velho, na 4ª Vara de Família, que reconheceu a união era um rapaz que tinha morrido e ele tinha uma união simultânea com 2 mulheres, salvo engano, até vivia na mesma casa. Poliamor que chama, né? Poliamoria, o poliamor. E aí foi dividido a herança em 3 partes. A parte da companheira 1, a parte da companheira 2 e a parte que seria dele, aí sim vai para os filhos. Ao invés de fazer 50-50, não, fica 1/3 para amante, 1/3 para companheira e 1/3 que seria dele, aí vai para a herança, vai para os filhos. Entendeu? Agora, Fábio, o direito hoje, ele tem que se adaptar a essa nova realidade. Nós falando a palavra poliamor. Eu já vi em alguns locais do Brasil, alguns estados, já estão sendo reconhecidos esse tipo de união. É raro, mas era raro também casais homossexuais juntos, né? A questão dos casais do mesmo sexo, no dia 5 de maio de 2011, o STF bateu o martelo, falou, é possível, ponto. Certo. 5 de maio de 2011. A partir dali, todo mundo teve direito a viver uma união estável. 2 anos depois, em maio de 2013, o CNJ autorizou todas as pessoas casarem. Todas as pessoas do mesmo sexo casarem. A questão, essa outra questão, ela já é mais complexa um pouco, entendeu? A do poliamor. Por quê? Eles começaram a fazer escritura pública de poliamorismo, onde as pessoas, se eu não me engano, uma das primeiras foi no Rio de Janeiro, depois foi em São Paulo, e aí acontece, o CNJ ele mandou suspender. O CNJ mandou suspender a confecção dessas escrituras públicas, porque eles vão analisar se isso será aceito ou não. Então, ao contrário da união estável homoafetiva, ou do casamento homoafetivo, as uniões poliamoristas elas estão suspensas, porque ainda não tem uma decisão. Eles acharam que prudentemente deveriam suspender. Eu, na verdade, eu discordo, porque se as pessoas vivem essa união e para elas dá certo, para mim não daria. Eu não dividiria minha esposa com uma outra pessoa. Eu acho um pouco diferente. Mas você se dividiria com outro? Também não. Eu acho muito estranho isso daí. Mas se a pessoa vive bem, se sente bem, é aí que a gente tem que pensar. Não somos nós que estamos vivendo isso daí. São eles. E se eles estão vivendo bem assim, por que não dar o direito a eles? Entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Você falou em relação aos casais homoafetivos, eu achei um avanço a decisão do STF. Primeiro, porque era muito comum, eu li várias matérias sobre isso, de o casal, 2 homens, por exemplo, viviam juntos viveram durante muitos anos, constituíram patrimônio. Quando um morria, a família tomava tudo e o que ajudou ele a construir ficava sem nada. Exatamente. Isso não é justo, né? Não é justo. Não era justo, graças a Deus. Graças a Deus, mudou. Era bem complicado porque eles entendiam que aquilo não era uma família. Não sendo uma família, já começa por aí. Eu não poderia discutir na vara de família. Eu tinha que ir para a vara civil. E na vara civil discute o quê? A sociedade. E a sociedade vai analisar o quê? Bom, quanto que você contribuiu financeiramente para a aquisição do patrimônio? Eu não contribuí nada. Eu era a pessoa que dava suporte na casa. Era ele quem trabalhava. Então o senhor não tem direito a nada. Então, a gente teve um grande avanço nesse sentido. A partir do momento que o STF reconhece, em 5 de maio de 2011, a união estável homoafetiva por unanimidade, isso é importante destacar, por unanimidade, aí o que acontece? A nossa justiça começa de uma forma, já vinha aceitando, né? Mas começa a aceitar, surgem os casamentos e aí a gente aplica a justiça conforme você acredita e eu acredito também nesses casos. Tá certo. Fábio,
Quando o filho chega para o pai e diz o seguinte: pai, eu quero a minha parte na herança, o pai vai dar a parte que caberia ao filho na herança. Quando o pai morre, esse filho pode reclamar: eu quero outra parte? Na verdade, é o seguinte: toda doação, ela é considerada um adiantamento de legítimo, um adiantamento de herança. Toda e qualquer doação é considerada um adiantamento de herança. Só que se você inclui na doação, e a doação não pode ser feita de boca, não pode, tem que ser um documento, uma escritura por doação. Inclui lá que ele está fazendo da parte disponível dele, aí atinge aquele 50% que ele poderia fazer o que ele quisesse. Uhum. E se tiver dentro dos 50%, há uma discussão no sentido de que quando ele morrer, ele vai ter direito igualmente na outra parte. Tá? Se extrapolar os 50%, tem um determinado momento no inventário chamado colação, que é a reconstituição do patrimônio, para verificar: bom, você já recebeu a sua parte, então você já recebeu a sua parte, você não tem direito a mais nada. Então vai ter que analisar o que constou na doação e depois na colação vai ter que verificar se estava dentro de 50%, se extrapolou 50% que ele poderia dispor, para que seja feita uma nova distribuição conforme a lei autoriza. Tá certo. Tem uma pergunta, Fábio, que essa me pediram para te fazer. Uhum. Tem um acidente, morre a mãe, a filha, o neto, o marido, o ex-marido, no caso, já estavam separados há cerca de 1 ano, não era casado, mas tinha uma declaração, acho que era de união estável. Ele tem direito a alguma coisa que pertencia à ex-mulher? Tem que ver que declaração é essa. Uhum. Tá? Se for uma escritura pública declaratória, de união estável, é como se fosse casado. Mesmo separados? Mesmo separado, é como se fosse casado. Tá? Aí a legislação diz lá que o cônjuge separado, né, de fato, pode perder o direito. Tá? Agora, se for um documentinho feito à mão, vai no cartório, só reconhece firma, aí ele não tem validade nenhuma. Vai ter que entrar com uma ação para declarar acidente de juiz, entendeu? Fica complexa essa questão aí. Tá certo. Agora, Fábio, o que ocorre, é uma dúvida que eu acho que sempre... O cara construiu um patrimônio ao longo da vida, nunca casou, ou se casou é viúvo, a mulher faleceu, ele faleceu agora e tem um patrimônio. Mas para quem é aquele patrimônio? Não tem família, não tem nada. Tem muitos casos, pessoas muitas vezes nunca... A ordem da vocação hereditária é a seguinte, veja bem. Primeiro a receber são os descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, não tendo filhos, netos, não tendo netos, bisneto, não tendo bisneto, tataraneto, não tem nenhum descendente, os próximos são os ascendentes. Pais, avós, bisavós, não tendo ascendentes, vai para o cônjuge ou companheiro. Não tem o cônjuge. Não tendo cônjuge ou companheiro, vão para os colaterais. Irmãos, sobrinhos, tios, primos, tio-avô e sobrinho-neto. Se o cara era filho único, não tinha ninguém. Não, filho único tudo bem, mas você vai ter alguém sempre. A pessoa é filha única, mas ela é filha única de pai e mãe. Uhum. O pai vai ter algum tio, entendeu? É muito difícil não ter ninguém. Quando não tem ninguém, aí é o caso de se declarar a herança jacente e vacante. A herança passa a ser, começa como sendo jacente e termina como sendo vacante. E aí, na sentença que declarar a herança vacante, o município recebe o patrimônio. Eu tenho uma fazenda em Candeias do Jamari, uma casa em Porto Velho e meu sonho, né? Uma fazenda em Candeias, uma casa em Porto Velho e um apartamento, uma casa em Porto de Galinhas. Meu sonho. Só isso, né? Só isso. Faleci, estou nessa situação, a herança será jacente e vacante, beleza. Quem vai receber a herança? O município de Porto Velho recebe a casa. O município de Candeias recebe a fazenda. E em Porto de Galinhas, que eu não sei o nome do município, vai receber a minha propriedade lá. É assim que funciona.
Só que é muito raro isso acontecer. Muito, né? Muito raro, muito raro. Aconteceu recentemente um caso que começou assim, a herança de um cantor famoso, Emílio Santiago, exatamente. Emílio Santiago, começou assim, nomearam os curadores, se eu não me engano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para cuidar do patrimônio, daí já surgiu um tio e surgiu um companheiro dele, para brigar pela herança, entendeu? Então é muito difícil. Muito Você sabe difícil. como é que está esse caso? Não sei como é que está esse caso. Não acompanhei mais. Eu acompanhei só quando chegou um tio e um suposto companheiro e o tio, né, para brigar pela herança. O tio, se o companheiro não for o companheiro, o tio vai receber toda a herança. Então é muito, muito, muito difícil chegar nessa parte da herança jacente vacante. E tem um detalhe muito importante também, que é bem interessante, né? O Código Civil, ele diz que nós temos duas características duas qualidades de herdeiro, né? O herdeiro necessário e o herdeiro facultativo. O herdeiro necessário quem são? Os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro. Quem são os herdeiros facultativos? Os colaterais. Irmãos, tios, primos, esses são facultativos. Então, se eu sou uma pessoa sozinha no mundo, aconteceu essa situação que eu estou contando, aconteceu com aquele deputado federal, Clodovil. Sou uma pessoa sozinha no mundo. Não tenho descendentes. Não tenho ascendentes. Não sou casado nem nada. Eu só tenho o quê? Só tenho os colaterais. Se eu só tenho os colaterais, eu não sou obrigado a reservar os 50% para eles. Eu posso pegar todo o meu patrimônio e deixar para quem eu quiser. Então, essa exigência da lei de reservar no mínimo 50% é só para herdeiro necessário, que são descendentes, ascendentes e cônjuge companheiro. Só esses daí. E o Clodovil fez assim, ele mandou constituir uma pessoa jurídica, uma associação. Depois que constitui aquela associação passa a ser herdeira do patrimônio que ele deixou. Por quê? Porque ele não tinha herdeiros necessários no qual a lei manda ele deixar o patrimônio. Interessante, hein? Dá uma olhada, dá um alô aqui para o nosso internauta. Patrícia Silva, bom dia, senhores. Bom dia, Patrícia. Tudo de bom para você. Francis Meire Azevedo, bom dia. Sou a Meire do bairro Lagoa, super fã do Rondônia ao Vivo. Ô, Francis Meire, obrigadão, hein? Beijão para você. A Patrícia Silva, ex-professor da Uniron, nosso querido Fábio Viana. Ó, fã sua, hein? Super fã. Tá falando. Fala para ela que eu voltei. Fala pra ela. Olha, tá falando que voltou, hein? Tá certo. O Altemar Saldanha Menezes tem orgulho de ter sido aluno desse grande mestre. Tá certo, Altemar, um abraço. A Iracema Karnoski, bom dia, Iracema. Tudo de bom para você, amiga. Felizmente, felizmente trabalha com tempo aqui e esse é um assunto que com certeza ele não se esgota, não é isso? Mas eu queria que você deixasse assim para o nosso internauta, Fábio, explicasse para as famílias o que fazer para não ter esses problemas de desavença familiar. Você estava me contando um caso de que muitas vezes as famílias viviam muito bem. Quando morreu o matriarca, ou patriarca, digamos assim, ninguém se conheceu mais. Esses casos são muito comuns. Como é que você lida com isso? É muito comum. Infelizmente é muito comum, né? Vivem harmoniosamente bem, depois que morre um dos entes, eles começam a brigar, né? O meu conselho, na verdade, tem mecanismos jurídicos para se fazer isso daí. Você pode fazer uma doação em vida, você pode fazer um testamento, já estipulando previamente, mas sempre lembrando que você tem que deixar o percentual correto para cada filho, né? Para cada herdeiro. Então, assim, é muito complexo, essa questão da herança é muito complexa. O ideal seria mesmo as pessoas se amarem, não se importarem pela questão patrimonial e deixar que a lei própria ela defina quais são os percentuais de cada um, né? Mas, se não é possível fazer isso, nós temos aquela questão, se o patrimônio é grande, constituir uma holding patrimonial, que a gente já tem feito isso, ou então fazer um testamento mesmo, para assegurar e para evitar uma briga futura. Para falar em testamento, tem uma pergunta aqui, da Juliane Karnoski. Testamento tem validade no Brasil? Tem, as pessoas não sabem.
As pessoas desconhecem. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de não fazer testamento. Nos países da Europa eles fazem muito testamento. Então o testamento ele ajuda em muitos aspectos, tá? Em muitos aspectos. Esses dias mesmo eu peguei um caso bem interessante que eu não consegui resolver de imediato. Eu pedi para minha cliente fazer um testamento para preservar pelo menos os 50%, para depois a gente trabalhar para tentar preservar o resto do patrimônio dela. Então o testamento é um documento que eu sugiro que façam no cartório, porque ele pode ser feito no escritório do advogado também, mas muitas vezes o advogado não tem conhecimento técnico para fazer um testamento da forma correta, né? Então faça no cartório. Ele é um documento barato, custa algo em torno de R$100 para você fazer, a depender do que você vai dispor no testamento, né? E enfim, é muito válido e é muito interessante utilizar o testamento, desde que você saiba o que você está fazendo, porque corre o risco do testamento ser inócuo. Se você, por exemplo, falar assim, eu tenho 2 filhos, eu quero deixar todo o meu patrimônio para fulano, esse testamento vai ser inócuo. Por quê? Porque ele não respeitou a lei que tinha que ser 50% dos filhos. Então você tem que ter todo o conhecimento jurídico do que você vai fazer, mas fazendo um bom testamento, ele é muito bem aceito. Então, primeira coisa, procura um advogado, né? Um advogado especialista. Especialista, por isso o Fábio. Porque nessa área eu falo para os meus alunos, falo assim, olha, eu duvido vocês saírem, os que fazem estágio, né? Eu duvido vocês saírem aqui e conversar com os chefes de vocês. Eles têm um certo medo dessa área, porque é uma área bem complexa. Acessível, né? Ela tem muitos pontos assim, só para você ter uma ideia, né? Irmãos, a herança entre irmãos. Um irmão morre e ele tem um irmão que é bilateral e um irmão que é unilateral. Bilateral do mesmo pai e da mesma mãe, unilateral só do mesmo pai ou só da mesma mãe. O que vai acontecer com esse patrimônio? Esse irmão aqui ele vai ganhar 2 vezes e esse vai ganhar 1. Então, se o patrimônio dele é 300 mil, esse aqui ganha 200 mil de herança e o unilateral ganha 100 mil de herança. Então, assim, são várias regrinhas que, se a gente não tiver bem inteirado mesmo do Código Civil, a gente pode ter problemas. Tá certo. Juliane Canossa, que eu acho que está respondida, né? Está fazendo falta aqui, hein, Juliane? Já te avisei. O Ítalo, mais uma vez aqui, grande mestre, ele está perguntando assim, professor, existem avanços nos entendimentos jurisprudenciais quanto ao poliamorismo? O Brasil, como país em sua esmagadora maioria, tem uma sociedade conservadora. Tem andado em consonância com o direito comparado? Abraços. Quando a gente trata de poliamorismo, é o que eu falei, a gente está indo um pouco lento, né? Um pouco lento. Tem algum país que está adiantado já nesse campo? Coisa latina mesmo? Não, eu confesso que eu acho que tem um ou outro país na Europa que já está aceitando. Mas mesmo assim, é muito delicada essa questão. Se a gente for para os países em que são permitidos se relacionar com várias pessoas, né? Oriente Médio, se não me engano, aí fica mais fácil, porque uma pessoa tem várias mulheres, né? Mas aqui no Brasil ainda está bem difícil, bem complexo. A gente tem poucas jurisprudências, algumas elas estão sendo questionadas, corre o risco de ser revertida. Eu sou uma pessoa que eu discordo. Tá? Porque eu já até escrevi sobre isso na tese, a gente tem um princípio que é da monogamia e do outro lado a gente tem vários princípios, que é da dignidade da pessoa humana, da enriquecimento ilícito, enfim, um monte que a gente despreza para prestigiar um que é o da monogamia. Então a gente tem que analisar o caso a caso e verificar se é o caso de... Talvez seja o caso de desprestigiar a monogamia para preservar os outros 7 princípios que eu destaco no livro que eu fiz. A Jane Kerlin, entrevista maravilhosa. Muito obrigado, Jane. Tudo de bom para você. Tá certo. Meu caro Fábio, queria que você fizesse suas considerações finais. Muito obrigado de novo, Ivan. Eu me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado, tá? Para os meus alunos que mandaram uma mensagem, muito obrigado, tá? Eu fico muito emocionado de ser professor de vocês. Eu vejo alunos meus se dando muito bem na vida, né? Sobretudo quando eles não escolhem a área de família e direito de sucessões, porque daí é uma área que prospera, né? Essa é uma área um pouco difícil ainda. E eu estou à disposição, tá? Se você precisar de mais conversas sobre família ou sucessões,
E um grande abraço a todos que estão nos assistindo, né? Eu sei que esse programa ele fica depois disponível, né? Nossa fanpage no Facebook. Para ser acessado, tá? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Fábio, a gente aqui nós só temos a te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui com a gente, conversar um pouco sobre ele, ainda mais de sucessão, herança, que muitas vezes é um bicho-papão para muita gente e as pessoas não falam sobre isso. Mas é algo que, na minha opinião, as pessoas têm que começar a conversar, para evitar confusão, evitar de irmão, família que vivia unida, de repente todo mundo é inimigo de todo mundo e joga-se fora tantos anos de convivência por causa de dinheiro. Não que dinheiro não seja importante, com certeza ele é importante. Mas muitas vezes que nós estamos conversando no início, o desgaste psicológico é tão grande que o financeiro acaba não pesando. Você ganha, tá, mas você perdeu quanto com isso? Né? É verdade. É verdade. Alguém tem que analisar. Fábio, muito obrigado, tá bom? Obrigado. E você, meu caro internauta, muito obrigado também por você ter nos acompanhado e te deixo um recado. Amanhã estaremos aqui de volta. Desejo um dia de muita luz, muita paz, muita saúde e muito... e não te esquecem, hoje tem eclipse da Lua, tá? Um abraço. E tem um jogo do Brasil também. Até mais.